Você já sentiu que seu filho precisa se encaixar num molde que não foi feito para ele? Uma pressão que as famílias atípicas enfrentam, a exigência de que nossos filhos autistas se comportem como crianças neurotípicas. Essa pergunta pode parecer simples, mas ela carrega um peso que só quem é mãe de uma criança atípica entende. É como se o mundo tivesse uma forma pronta, um modelo de como uma criança deve agir, falar, brincar e se comportar. E se o seu filho não entra nesse molde, pronto. Começam os olhares, os julgamentos, os palpites. E muitas vezes a gente nem percebe, mas começa a carregar uma culpa silenciosa. Começa a se perguntar, será que ele está atrasado? Será que eu devia forçar mais? Será que eu estou fazendo algo errado? E aí, sem querer, a gente começa a tentar podar nossos filhos. Tirar o que é natural, o que é deles, para tentar fazer com que eles caibam em algo que nunca foi feito para eles. Mas me diz uma coisa, o problema está no seu filho ou no molde? Porque esse molde foi criado por uma sociedade que não entende nada de neurodiversidade. Uma sociedade que prefere que todo mundo haja do mesmo jeito, mesmo que isso comprometa o bem-estar da criança. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre essa pressão invisível e às vezes muito visível que impulsa nossos filhos para um lugar que não é deles. E sobre como a gente pode resistir a isso, porque nossos filhos não vieram para caber, eles vieram para ser. E o nosso papel de mãe é proteger isso. Eu sou Viviane, mãe de uma criança autista não verbal, e neste canal eu falo de maternidade atípica de forma respeitosa, de mãe para mãe. Para começar, eu peço que você se inscreva no canal, já curte esse vídeo agora no início, para você também não esquecer, tá bom? Então, de onde vem essa pressão? A pressão ela vem de todos os lados e de dentro também. Quando a gente fala sobre pressão para que uma criança autista se comporte como as outras, não estamos falando de algo leve ou algo raro. É uma pressão que vem de todos os lados e vem cedo. Às vezes começa ainda no berçário, quando a professora diz naquele tom gentil que machuca. Olha, ele não está interagindo muito, né? As outras crianças estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Depois vem os parentes, tios, avós, cunhados. Todo mundo tem uma opinião formada, mesmo sem saber do que está falando. Aí ele precisa aprender a se comportar, senão ninguém vai ter paciência. Você está dando muito mole para ele. Na minha época era um tapa na bunda e resolvia. E aí, como se não bastasse, tem a comparação com os filhos de outras mães. Você vai no parquinho e enquanto seu filho está ali no cantinho se regulando, alguém solta. Nossa, ele é tão na dele, né? Aí meu filho também era assim. Aí eu botei numa escola rígida e ele melhorou rapidinho. Melhorou? Aí a gente pensa, melhorou pra quem? Pra ele ou pros outros? E eu confesso, por muito tempo eu também quis que meu filho se comportasse melhor. E é não por maldade, não por falta de amor, mas por medo. Medo de que ele fosse rejeitado, medo de que ninguém tivesse paciência, medo de que as pessoas enxergassem além da dificuldade. Foi aí que eu percebi o quanto essa cobrança vai se infiltrando na gente. Não é só a escola, não só os vizinhos, não só os parentes que acham que entende tudo. Às vezes, quem mais cobra somos nós mesmas. E a gente começa a pensar, será que eu estou sendo permissiva demais? Será que eu devia corrigir mais? Será que ele vai conseguir conviver em sociedade? E se eu não for mais firme? Quantas vezes eu me peguei com esse pensamento? Será que eu estou fazendo tudo de errado? E esse pensamento ele é cruel, porque ele mistura culpa, medo, cansaço e amor, tudo junto. A gente quer proteger, mas também quer preparar. Quer acolher, mas também quer ensinar. E nesse meio caminho, às vezes a gente começa a exigir dos nossos filhos comportamentos que nem é deles. E tudo isso por quê? Porque o mundo não está preparado para lidar com quem é diferente. Porque o mundo olha torto para quem sai do padrão e joga esse peso todo nas nossas costas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você já pensou assim, você não está sozinha. Você é uma mãe tentando fazer o melhor com o que tem. E o que a gente precisa não é se culpar mais, é despertar, entender de onde vem essa cobrança e começar a questionar esse molde. Porque às vezes o problema não está no nosso filho, está no quanto a gente foi ensinada a acreditar que só existe um jeito certo de ser criança. E o que essa cobrança causa na criança? Agora eu quero falar de quem mais sente tudo isso. É a criança.
Porque enquanto a gente tenta lidar com julgamentos, cobranças e comparações, o nosso filho está sentindo tudo. Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não demonstre de um jeito que os outros entendam. As crianças autistas sentem quando não são aceitas, sentem quando estão sendo corrigidas o tempo inteiro, mesmo sem saber o porquê. E isso machuca muito, mais do que a gente imagina. Quando o autista é forçado a agir como os outros, ele começa a sentir que tem algo de errado com ele. Imagina você ser podado o tempo inteiro, ser interrompido toda vez que faz um movimento que te acalma, ser repreendido quando não consegue olhar nos olhos, ouvir que precisa se esforçar mais, quando na verdade você já está fazendo o máximo só por estar ali. E é assim que muitas crianças autistas vivem. Aprendem desde cedo que ser quem são incomoda. E isso gera dor, uma dor silenciosa que às vezes se transforma em crise e outras vezes em isolamento. E esse é o impacto na autoestima e na regulação emocional. A criança começa a se desconectar de si mesma. Quando ela é forçada a conter as estereotipias, que são os movimentos naturais para ajudar a regulação, o que sobra é tensão acumulada. É como tirar o freio de emergência emocional dela. Um exemplo muito comum. Uma criança balança o corpo ou mexe as mãos porque isso acalma. Aí vem um adulto e diz, para com isso, tá feio. Ou segura os braços dela e força tentando controlar. Essa criança não só perde a oportunidade de se acalmar, como ela aprende que o que ela precisa para sentir bem não pode, é proibido. Isso afeta a autoestima de forma profunda. A criança começa a achar que é errada, que precisa se esconder, que não é boa o suficiente. E o mais triste, ela começa a mascarar. E a criança que aprende a mascarar, ela não se desenvolve de verdade. E esse é um ponto delicado, porque algumas crianças vão se esforçar tanto para parecer normais, que vão se perder no que são. Vão fingir que estão bem, vão copiar comportamentos dos outros, vão tentar sorrir, fazer contato visual, repetir frases, imitar jeito de brincar, tudo para agradar. Mas por dentro elas estão exaustas e estão sobrecarregadas e não estão se desenvolvendo suas habilidades verdadeiramente. Só estão camuflando os desafios. E esse tipo de adaptação forçada não é evolução, é sobrevivência. Eu vou te dar um exemplo prático que ilustra bem isso. Bom, a criança tem uma crise na escola por ser forçada a socializar o tempo inteiro. Ela não tem espaço para ficar sozinha, para se regular, para ser respeitada no seu tempo. Mas ninguém vê o contexto, só enxergam a crise e julgam. A criança ela é punida por não fazer contato visual. Ela ouve, olha para mim quando eu falo. Mas o olhar direto é desconfortável e às vezes até doloroso. E ela aprende que para agradar os outros é mais importante fazer o que pedem do que o seu próprio conforto. Então a criança é chamada de preguiçosa, porque demora para falar ou responde de forma diferente. Mas o que ela tem não é preguiça, é um cérebro que funciona de outro jeito e tudo bem, mas ninguém ensina isso para os adultos ao redor. Meu filho foi taxado de preguiçoso por um coordenador pedagógico de uma escola particular, acreditem. Foi naquele momento que eu percebi que aquela escola não era inclusiva, como eu imaginava. Foi ali que o meu mundo caiu e o meu castelo de Alice desmoronou. Eu percebi que o meu filho seria largado e ele seria apenas mais dinheiro para a escola. Eu tirei ele e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, toda vez que a gente tenta encaixar uma criança autista num molde neurotípico, a gente não está ajudando ela a crescer, a gente está impedindo ela de florescer. E é preciso coragem para romper esse ciclo, coragem para defender o filho até quando ninguém entende. Coragem para dizer, meu filho não é menos, ele só é diferente e ele merece respeito do jeito que ele é. O peso sempre nos ombros da mãe. Vamos falar agora da gente, da mãe que está ali todos os dias fazendo malabarismo entre amor, medo e julgamento. Porque por mais que a gente queira ser forte o tempo todo, existe uma verdade que muita gente não fala. Muitas mães de crianças autistas vivem tentando normalizar seus filhos. Não é porque elas não o amem, mas porque sabem que quanto o mundo pode ser cruel com quem é diferente. Então a gente entra sem perceber numa batalha silenciosa para ajustar o nosso filho ao mundo. A mãe que tenta normalizar o filho para que ele seja aceito. É quando a gente começa a corrigir cada movimento dele, a evitar certos lugares para causar. Às vezes a pedir para o filho falar direitinho, faz igual os outros para ninguém perceber, não faz esse barulho agora. Tudo isso para tentar proteger, para evitar olhares tortos, para não ser aquela mãe que não educa. Mas sem perceber, a gente também começa a apagar partes do nosso filho. Não por maldade, mas por medo. Medo de que ele não seja aceito como ele é.
E sabe o que acontece? Isso adoece a mãe, adoece a família. Porque viver tentando encaixar alguém no que ele não é exaustivo. Como correr uma maratona todos os dias, mas não tem uma linha de chegada. Então a gente sente culpa por não saber o que fazer, sente cansaço emocional por estar sempre alerta, sempre pronta para defender, justificar ou consertar. E sente um medo constante de estar errando o tempo todo. Medo de estar sendo permissiva demais, medo de não estar preparando ele para a vida, medo de estar deixando ele sofrer por não agir com os outros. E tudo isso vai adoecendo aos poucos. A gente para de cuidar da nossa saúde, começa a viver no automático, se isola, se culpa e se fecha. E quando a mãe adoece, a família toda sente, porque a mãe é o eixo, a ponte, o escudo e o alicerce. E quando esse alicerce está rachado, tudo em volta começa a desmoronar aos poucos. E o que é mais triste é que nesse esforço todo, a criança também não consegue florescer. Ela percebe mesmo, sem palavras, que ser ela mesma incomoda. E aí começa a se calar, se esconder e se retrair. A relação entre mãe e filho vira um campo de tensão, em vez de ser um lugar de segurança. E no fundo, nem a mãe e nem o filho estão errados. Estão só tentando sobreviver num mundo que não acolhe a diferença. Mas precisa ser assim? Claro que não. Mas para mudar isso, a gente precisa primeiro libertar desse peso, reconhecer que o nosso papel não é normalizar, é apoiar, é proteger, é aceitar de verdade, é confiar que seu filho tem um tempo e um jeito, uma essência que merece espaço para florescer. E que o maior presente que você pode dar para ele é isso. E o que a gente pode fazer diferente? Depois de entender tudo que essa pressão causa na criança e em nós, é natural se perguntar, e agora? O que eu faço com tudo isso? Como que eu ajo de forma diferente? E a resposta começa com algo que pode parecer simples, mas transformador. Educação. Educar quem convive com a criança. O primeiro passo é ensinar. Ensinar o que é neurodivergência, o que é autismo, o que é desenvolvimento atípico. E não só para profissionais e escolas, mas para quem vive ao nosso redor. Avós, tios, vizinhos, professores, cuidadores e até outras mães. A gente precisa sair do lugar de desculpa, ele é assim, e entra no lugar, deixa eu te explicar por que ele é assim. Essa é uma mudança poderosa, porque quanto mais pessoas entendem, menos elas julgam e mais elas acolhem. Não é nosso papel convencer o mundo, mas sim é nosso papel semear a consciência e aos poucos, com calma, amor e firmeza. Outra coisa muito importante é que a gente precisa escolher as lutas que valem a pena, porque se a gente tenta corrigir tudo o tempo todo, nós vamos nos esgotar. E pior, vamos esgotar os nossos filhos. Tem coisas que não precisam ser corrigidas. Estereotipias, por exemplo, não são um problema. São uma forma da criança se regular, se acalmar, se expressar. Querer forçar o contato visual o tempo inteiro pode até ser uma violência. Exigir que a criança fale no nosso tempo pode gerar frustração e bloqueio. Então, respeitar o tempo de fala, o jeito de brincar, o modo de interagir, é um ato de amor muito maior do que fazer com que a criança pareça normal. Nem tudo precisa ser arrumado, nem tudo é sobre aparência. Às vezes é melhor parecer estranhos para os outros do que causar sofrimento interno para o filho para manter uma aparência social. Tem uma diferença enorme entre ser tolerado e ser acolhido. A aceitação forçada geralmente vem cheia de limites de regras. Ele pode ser diferente, mas só se ele não incomodar muito. Mas o acolhimento verdadeiro é uma outra coisa. É quando a diferença não precisa se esconder. É quando seu filho pode bater palmas, se balançar, repetir falas, usar fones de ouvido e ainda assim ser visto com respeito, dignidade e amor. E para que isso aconteça muitas vezes a gente precisa buscar novos espaços. Outros círculos, outras amizades, outros ambientes que a gente e os nossos filhos possam respirar com liberdade. Se onde você está hoje só há julgamento, culpa e comparação, talvez seja a hora de buscar um acolhimento real. Nosso papel é preparar o mundo, não mudar nossos filhos. Essa talvez seja a frase mais importante desse vídeo. Nosso papel não é moldar nossos filhos para o mundo, mas preparar o mundo para que aceite os nossos filhos como eles são. Porque seu filho não precisa caber no molde, ele precisa de espaço para existir. E é por isso que a gente fala, luta, educa, explica e insiste. Não é por vaidade, mas por amor. Não para transformá-lo, mas para garantir que eles tenham o direito de ser. Você, mãe, não está sozinha. Existe uma rede de mães, pais, profissionais de coração aberto, lutando
pela mesma coisa. Um mundo onde nenhuma criança precise deixar de ser quem é para ser amada. E a sua voz, a sua história, seu amor faz parte dessa mudança. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque essa conversa não foi leve. Ela mexe com memórias, com culpas antigas, com pressões que talvez você nem tivesse consciência que carregava. Mas ela também abre espaço para um novo olhar. Um olhar mais gentil, mais amoroso, mais leve. E eu quero terminar reforçando que uma coisa que o mundo tenta fazer a gente se esquecer. Comportamento não é tudo. Sim, ele é importante ensinar. Sim, é importante oferecer apoio, ferramentas, mas acima de tudo, o que uma criança autista precisa, e qualquer criança na verdade, é de bem-estar, afeto, segurança e respeito. Porque só quando ela se sente verdadeiramente segura é que ela consegue desenvolver. Só quando ela se sente amada como é que ela tem coragem de crescer, para aprender e de explorar o mundo. E uma pergunta que fica no coração, quero te deixar com uma reflexão. E não é para te culpar, é para te libertar. Será que você está tentando encaixar seu filho ou está ajudando a florescer do jeito dele? Pode ser que no automático você está tentando moldá-lo. Pode ser que sem perceber tenha priorizado o bom comportamento em vez do bem-estar. Mas nunca é tarde para mudar o jeito de caminhar. Porque quando a gente escolhe amar primeiro, tudo começa a fazer mais sentido. A jornada vai ainda ter desafios, mas ela vai se tornar mais leve, mais conectada e mais verdadeira. E se esse vídeo tocou em você em alguma forma, se ele te fez repensar, chorar, respirar mais fundo ou até lembrar que você não está sozinha, então eu te peço, compartilha. Manda para aquela mãe que também vive se cobrando, para aquele pai que ainda não entendeu o filho, para aquela avó que tem um coração aberto, mas ainda se prende a velhas ideias. Vamos espalhar mais empatia, menos julgamento, mais informação e menos culpa, mais acolhimento e menos comparação, porque juntos a gente consegue construir um mundo onde os filhos não precisem lutar para ser aceitos, um mundo onde eles possam apenas ser, do jeitinho deles. E isso já é lindo demais. Então me despeço aqui com um beijo e até o próximo vídeo, viu? Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau.